Você está aí estudando para a residência e trava na hora de estudar a psicologia hospitalar? Eu vim trazer aqui temas importantes e que sempre caem na prova e dicas eficientes de estudar eles. A Sara, psicóloga, especialista em cuidados intensivos, ex-residente na que é para a gente desvendar a psicologia hospitalar, saúde pública e um pouco sobre a residência. Nesse vídeo eu vou falar sobre os temas mais importantes. Depois a gente vai falar um pouco sobre as formas mais eficientes de estudar eles. E por fim eu vou disponibilizar para vocês um checklist da psicologia hospitalar com os temas que eu trouxe aqui para que você possa estar dando check toda vez que terminar algum conteúdo. O primeiro tópico é psicoterapia breve e focal. E é um dos temas mais importantes porque os tipos de psicoterapias mais usados dentro do contexto hospitalar. Em um único atendimento, você precisa ter início, meio e fim. Não podemos fazer um atendimento que deixe pontas soltas, porque os pacientes eles têm alta rotatividade. Um dia eles estão ali, no outro dia eles podem não estar. E eles podem até mesmo sair no mesmo dia. Nós não temos certeza de quanto tempo ele vai ficar. Por isso que toda vez que nós vamos atender um paciente, tem que iniciar o atendimento e finalizar o atendimento ali, deixando pouquíssimas coisas ali para fazer depois. A breve ela entra como uma forma de lidar com o espaço reduzido que nós temos. Nós não temos muito tempo e não temos muito espaço dentro do hospital para estar fazendo nossos atendimentos. Então, essa estrutura da psicoterapia breve, que focaliza em determinados temas, ela é mais atrativa para a nossa conduta dentro desse cenário. O psicólogo no hospital, independente da sua abordagem, ele vai ser um psicólogo mais ativo, ele vai ser um psicólogo mais diretivo, porque nós não podemos deixar o paciente vagar por muitos lugares, por muitas questões que a gente não vai conseguir resolver ali, porque não temos tempo, não temos espaço e também é o foco da psicologia hospitalar tratar todas as questões do paciente. E a gente tem que focar em uma demanda e essa demanda tem que estar relacionada com a sua internação. Por mais que essa demanda seja algo fora do hospital, mas que essas demandas fora do hospital estejam atrapalhando a sua demanda do hospital. Isso que é mais importante assim da psicoterapia breve focal, você pode estar estudando mais aprofundadamente. O segundo ponto é comunicação com a equipe. E aqui entra coisas importantes. A gente sai de uma psicoterapia privada ou em outros setores, em outros lugares de atuação e vai para o hospital, a gente tem que saber dialogar com a linguagem do hospital, que muitas vezes é estranha a nós psicólogos, porque ela é, de forma geral, é uma linguagem médica. A gente tem que saber como esses profissionais eles falam, o que eles querem dizer com determinadas falas, para que a gente possa traduzir para o nosso linguajar, né, psicológico e tentar ali fazer o manejo. Nem sempre o que eles dizem que é ansiedade é realmente ansiedade. Às vezes é só mesmo um medo, um receio, uma coisa até mesmo justificada, né? Mas tem que lidar com essas diferenças de linguagem entre a gente e os outros profissionais. Às vezes a medicina ela tem um olhar da psicologia, tudo que o paciente está sentindo se resolve com a psicologia. E às vezes isso tem que ser alinhado com os médicos. Então a nossa linguagem ela precisa ser bem estabelecida ali e estruturada. O terceiro ponto aqui a gente vai entrar nas principais demandas que o psicólogo ele atua dentro do hospital. Cuidados paliativos, más notícias e luto. 3 demandas mais recorrentes, então elas têm grandes chances de cair na prova. Toda prova tem questões de luto, de comunicação de más notícias e de cuidado paliativo. Então, quais são as demandas frequentes? São demandas frequentes da equipe, né? A gente vai precisar compreender os conceitos de cuidado paliativo, que é uma área da medicina e que é uma área de difícil disseminação entre os médicos e até profissionais da saúde de forma geral, né? A gente tem que entender por que isso é difícil, o que significa cuidados paliativos. Nessas 3 demandas, a gente tem muita coisa relacionada às intervenções. Existe intervenção do psicólogo no luto, e aí como é que o psicólogo ele pode estar trabalhando dentro desse hospital com a questão do luto. A ideia é que vocês entendam que essas 3 demandas podem vir tudo junto, porque a comunicação de más notícia, ela é qualquer notícia que pode estar atingindo o paciente, né, de forma negativa e causando ali um estresse excessivo, um estresse psicológico excessivo. Então pode ser a descoberta de um diagnóstico, pode ser a descoberta de um tratamento que não queria que fosse daquele jeito, né? Ou mesmo um procedimento que ele achava que não teria que passar, mas agora vai ter que passar. Tudo isso pode ser má notícia. Inclusive, é uma conduta de cuidados paliativos. Vai ter que lidar com questões de fim de vida, de
processo de morrer, né? Processos aí já de luto, né? Do paciente, que não necessariamente é da morte em si, mas de um processo de luto, de perdas, de outras coisas significativas para ele. Então, são 3 temas que estão muito bem conectados e eles todos fazem parte da nossa dinâmica hospitalar. O importante é que na comunicação de má notícia tem alguns métodos que a literatura utiliza. E um desses é o método Spikes, né? Então é a forma como a gente vai dar essa má notícia. Alguns médicos eles utilizam e isso pode cair na sua prova. Essa estrutura do método Spike para que você possa estar aplicando ali na realidade de uma comunicação de má notícia. Outro ponto também que pode estar caindo na sua prova de forma contextualizada é intervenção com família, paciente e equipe de saúde. E aí a gente trabalha como ponte, né? O psicólogo ele é ponte nesses processos. Então ele vai ser a pessoa que normalmente vai trazer as questões da família e levar para os profissionais de uma linguagem que eles entendam e depois fazer esse manejo com a família para que eles entendam também. Às vezes somos nós que puxamos reuniões com as famílias e os médicos para que eles possam compreender mais sobre aquele diagnóstico. Essa característica de ponte é uma das principais formas de intervenção que a gente tem diante da família, paciente e equipe de saúde, que é a famosa tríade de intervenção, que a gente trabalha nesses 3 pontos. A família pode ser um aliado, como não. E aí a psicóloga ele precisa lá avaliar a partir da vivência da família com o paciente que estrutura essa relação. E o último ponto, e aqui ele se abre em diversos pontos e é um dos conteúdos mais densos da psicologia hospitalar, é a saúde mental no hospital geral. Então a gente vai perceber que existem diversos desafios da inserção do psicólogo no hospital. Tem muitos artigos sobre isso, e aí eu indico que você procure alguns artigos que falam sobre esse tema, porque eles vão te dar insights de motivos porque a inserção do psicólogo tem seus desafios e tem suas potencialidades. E a gente também vai ver como essa avaliação, como essa intervenção nas alterações de alteração mental e alteração comportamental de um paciente que ele tá ali por questões fisiológicas, mas que ele vem com acometimento de adoecimento mental. Então ele pode ser um esquizofrênico que tá ali sofrendo de um AVC, né? Ou de uma cirrose. Como é que a gente vai lidar com esse paciente que tem uma doença de base fisiológica, mas que ele tem um acometimento já anterior de saúde mental? Então a gente tem que fazer essa avaliação. Como é que é feita essa avaliação? Quais os critérios que são utilizados? Esses pontos podem estar caindo na sua prova de forma contextualizada. Não precisa decorar tudo que está ali no processo de avaliação, de anamnese, mas que você entenda de forma geral como é feito, o que é focado, né? A gente não foca em questões que normalmente a gente focaria se a gente tivesse em uma psicoterapia normal, né, privada. Os pontos que a gente foca é diferente. Existem também os protocolos, que são maneiras de se fazer determinadas coisas no hospital que são padronizados. E isso acontece com todas as profissões. O psicólogo ele também tem diversos protocolos criados pela equipe ali do estabelecimento. E esses protocolos eles são desde avaliação, um protocolo de anamnese, um protocolo de intervenção a comportamento suicida. Então é importante que entenda na prova que o psicólogo também tem protocolo que ele segue eles ali na instituição de saúde. Outros pontos também que podem acontecer no hospital geral é tentativa de suicídio, tanto a tentativa de suicídio no próprio local, como a tentativa de suicídio que levou o paciente a ir para o hospital geral. E aí a gente tem que prestar assistência psicológica e manejo nessas situações. É um tema muito importante que normalmente sempre cai uma questão. Dentro disso a gente vai para a psicoterapia das urgências e emergências. Outro tema também bastante importante que cai tanto nas questões de psicologia hospitalar, como em questões de desastres e outros acidentes de forma geral que o psicólogo pode estar atuando. Vou dar aqui uma dica de como melhorar a eficiência dos seus estudos nessa questão da psicologia hospitalar. Tem conteúdos na psicologia hospitalar que você já teve algum contato ou tem alguma noção de como é por conta da sua graduação e da sua formação em psicologia, tá?
tá? Então, esses conteúdos, eu indicaria que você não passasse muito tempo nele, por mais que você não tenha lido tanto sobre ele, tantas questões sobre ele. Mas se você já ouviu falar sobre isso, você não demorasse muito tempo neles. Que eu coloquei para vocês aí no box de informação, em PDF, tem lá 3 opções que você pode estar marcando conteúdos. Então, se você já tem algum conhecimento daquilo, se você já ouviu falar sobre psicoterapia breve, você marque como terminado. Ou seja, é um conteúdo que você não vai precisar revisitar, senão na última semana, no último mês ali antes da prova, tá? Então são conteúdos fáceis que você já teve ali contato na graduação. Mas se você conteúdo, como por exemplo, conteúdo de cuidados paliativos e comunicação de más notícias, você entendeu, porque ele não é tão complexo assim, mas você nunca tinha ouvido falar sobre isso. Eu colocaria ele como conteúdo que você vai precisar mais um passo para internalizar aquele conteúdo. E aí eu colocaria ele como um conteúdo para fazer questões. Então eu vou colocar no meu cronograma aqui, determinado tempo eu vou fazer questões sobre isso, isso e isso, né? Sobre temas que eu entendi na hora que eu estava lendo, mas que é a primeira vez que eu estou ouvindo falar sobre eles. Então eu faria questões para que o dado seja mais eficiente. Mas tem conteúdos que a gente, mesmo lendo, mesmo fazendo questões, eles são muito difíceis, eles são muito complexos. Como, por exemplo, esse da saúde mental no Hospital Geral. Ele tem várias questões dentro dele, então ele é um conteúdo complexo. Eu colocaria ele como um conteúdo, se você nunca ouviu falar sobre ele, até mesmo se você ouviu falar, mas foi de forma superficial, eu colocaria ele como um conteúdo para ser revisado mais vezes. E aí você coloca no seu cronograma de estudo para revisar ele a cada 1 mês, 2 meses, ali a quantidade de tempo que você acha necessário até a sua prova. Porque ele é um conteúdo mais denso, vai precisar que você veja mais ele por mais vezes para ele ser bem aprendido por você. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido, compreendido. Se vocês gostaram aqui do conteúdo, podem estar comentando aqui e alguma dúvida que tiveram. Que vai estar no box de informação para vocês baixarem e usarem aí como vocês quiserem. Bom estudo, gente. Até a próxima.